Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui vos fala o pastor Cícero Guimarães e nessa oportunidade vamos dar continuidade na nossa leitura no devocional 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 17. E assim vamos ler a palavra do Senhor que diz o seguinte: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar aos pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. E aí está o versículo 17. E nós vamos deixar o 18 e o 20 para a próxima oportunidade. Está essa passagem tão gloriosa que, ao terminar lendo, senta aí o fervor, a graça, a unção, o poder de Deus, ao ler a virtude, que vem dos céus, do Espírito de Deus para cada um de nós, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus, glória a Jesus. E nós servimos a esse único Deus. E nessa meditação, amados irmãos, nesta passagem que nós vemos aqui, dos versículos 12 ao 17, o que me chamou a atenção, o que eu gostaria de meditar nessa oportunidade, fala-se da pessoa de Paulo. E aqui nós vemos um pouco do seu histórico. No versículo 13, ele fala que ele foi blasfemo, perseguidor, opressor. Mas o versículo não parou por aí. Aí diz que ele alcançou misericórdia, assim como eu e você, graças a Deus, alcançamos. Porque ele diz, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E isso pode ter sido a você, foi a mim e foi a muitas pessoas, com certeza. Não são todas as pessoas que nascem no berço evangélico, no berço cristão, que crescem com os ensinamentos bíblicos da sã doutrina verdadeira. Alguns crescem em ensinamentos errôneos, em heresias, no paganismo, em outras religiões, e outros fora de Deus completamente. Mas, não importando o passado, aqui ele fala que alcançou misericórdia. E essa é uma palavra para mim e para você nesta oportunidade, que nós alcançamos a misericórdia. Glória a Jesus. E aí ele justifica, em parte, ele dá razão pela qual ele fez e como ele foi, em parte, ser justificado. Não é que ele estava fazendo aquelas coisas, como perseguindo a igreja, sendo blasfemo conforme o evangelho, segundo a lei, não necessariamente. Mas para o evangelho de Cristo Jesus, ele foi blasfemo, perseguidor e opressor, dando carta para prender crentes e fazer coisas horrendas. Mas aí ele diz que ele fez isso por ignorância, glória a Jesus, e na incredulidade. E assim fomos nós. Mas este mostra um passado. Este mostra um capítulo. E agora nós podemos ver o outro lado do capítulo. Agora que nós conhecemos o passado e nós conhecemos o final, a segunda metade da sua vida de Paulo, se assim pudéssemos dizer, que foi um homem transformado, que foi um homem que teve um encontro com Jesus, que foi um homem que foi aquele que recebeu as palavras de Jesus, que teve um seminário com Jesus, que teve experiências com Cristo Jesus, que foi transformado, foi usado e foi um homem de um calibre muito grande e poderoso para com Deus e com os homens, que foi usado para pregar o evangelho para os gentios, para os pobres e os pequenos, os grandes, para príncipes, reis, autoridades e pessoas de conhecimento. Não havia aquele lugar que tinha muita gente reunida, que gostavam de pensamento, observar as coisas, e ele chegava ali e anunciava Jesus. Então, nessa oportunidade, falamos
dessa questão da misericórdia. Em segundo lugar, o ministério. Nós vemos versículo 12, voltando um pouco, ele fala: dou graças ao que me tem ao que me tem confortado. E ele diz: a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E o que isso significa? Que ministério é coisa séria, que ministério não é brincadeira, não é coisa que você se pode comprar no mercado, não é alguma coisa banal, não é algo desprezível, é algo muito importante, excelente e proveniente da Trindade, do Deus Filho, glória a Jesus, que Jesus Cristo é quem chama, foi quem chamou e continua a chamar a homens para servir ao Senhor, aleluia, no seu santo ministério. Tem lugar para as irmãs, mas no ministério Deus colocou os homens para trabalhar nessa obra, como evangelista, como pastores, como presbíteros, aleluia. E isso foi um chamado que Deus teve para Paulo, chamando no ministério, e ele servindo como se fosse um dos apóstolos. Ainda que não escolhido para substituir a Judas, mas ele trabalhou muito, como outra parte das Escrituras fala, que ele em tudo ele trabalhou, ele se esforçou, glória a Jesus. E assim nós vemos que o ministério é algo divino, não é algo que foi inventado pelo homem, não é algo que foi inventado pela igreja, não é a igreja aleatoriamente que escolhe homens para o ministério, ou pelo menos não deve ser, ou não deveria ser. Não é o conselho que separa homens, não é a convenção, não é a escola, não é a academia, não é nenhuma organização. O assunto do ministério para a igreja vem da parte de Deus. É Deus quem chama, não é o homem. Sim, Deus usa os homens, Deus facilita, Deus tem negócio com o homem de Deus, aleluia, na igreja local. É na igreja que Deus trabalha, e ele fala ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, para provar aquele obreiro, para poder dar oportunidade, para observar, para ver se Deus vai confirmar o ministério, o chamado daquele crente, daquele obreiro, daquele futuro pastor. E assim nós podemos ter a participação da igreja, do concílio, convenção, de outras partes auxiliares, glória a Jesus. Mas quem dá o ministério não são as organizações, com o maior nome que possam ter, mas quem dá o ministério é Jesus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. E nós vemos reconhecimento do Paulo, quando ele fala daquilo que ele fez, mas ele não ficou preso ali. Às vezes, sim, nós podemos testemunhar o que Deus fez nas nossas vidas, de onde Ele nos tirou, mas nós não nos prendemos no nosso passado. Nós não deixamos Satanás nos humilhar ou nos colocar para baixo, dizendo quem nós éramos, o que nós fazíamos. Se nós, assim como Paulo, e assim como a mim e a você, fomos transformados, fomos perdoados, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, ao qual Deus não se lembra mais. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, glória a Jesus. Então, Paulo, ele traz aqui a memória daquilo que ele fez, mas com a convicção, glória a Deus, do perdão, da redenção, da misericórdia, da graça que foi aplicada na sua vida, depois de ele ter sido nascido de novo. Mesmo que tinha todo aquele conhecimento, mesmo que ele tinha todo aquele histórico da sua academia, a sua escolaridade, mas ele ainda não tinha sido convertido. Mas ele teve o grande dia que Paulo ele se converteu, que ele foi convertido ao evangelho, uma mudança de caminho, glória a Jesus. Então, como a palavra de Deus diz, aquele que furtava, não furta mais. Então, nós vemos aqui assim também com Paulo. Aquele que perseguia, torna-se perseguido. Aquele que blasfemava, agora blasfemam contra ele, falam coisas más contra ele, porque ele foi verdadeiramente transformado. Paulo, que foi um grande pecador, como ele mesmo disse, ele foi um grande pecador, mas a graça, aleluia, superabundou. Ele falou ali, versículo 16, ele diz: por isso alcancei misericórdia,
para que em mim, que sou o principal. Paulo não estava se colocando como superior, mas ele colocou ali o principal dos pecadores, um dos maiores pecadores, mas ele diz, Jesus Cristo mostrou toda a sua longanimidade. Para quê? Para exaltar a Paulo? Não. Para exemplo, aleluia, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. E de crer em quem? Em Jesus. Para quê? Para a vida eterna, salvação. Então nós vemos aí uma outra lição, o exemplo da vida de Paulo, o exemplo que nós vemos adiante de Timóteo, que ele chama a atenção de Timóteo de ser exemplo. Em outra passagem ele fala que ele não deixa desprezar a sua tenra idade, mas em tudo dá o exemplo da fé aos fiéis. Não importando a idade que ele tenha, a aparência, o nível de escolaridade, não importa nada disso, mas mostrando a fé, aleluia, o testemunho da fé, glória a Deus. Então Paulo foi este exemplo de fé, testemunho de conversão, aleluia. Aqueles que antes via Paulo perseguindo, quando ouviu, aproximando dos discípulos, dos apóstolos, eles ficaram assustados, dizendo, será mesmo que ele converteu? Porque eles sabiam o passado, mas eles puderam testificar que Paulo realmente ele foi convertido ao evangelho, foi transformado. Alguém que era assustador dos cristãos, agora demonstra uma nova vida e torna um dos maiores homens na pregação do evangelho. Assim, amado irmão, amada irmã, nesta oportunidade, que Deus abençoe a cada um de nós com esta palavra, que o ministério é coisa de Deus, de um passado, mas, sob toda maneira, de um presente transformado. Temos a segurança, a convicção de perdão. E se por acaso não tenha sentimento, que peça a Jesus. E que possa ter uma experiência de conversão, nascer de novo, glória a Jesus. E ser exemplo de fé. Nós, eu, você, a cada um de nós podemos ser um exemplo de fé, que as pessoas possam olhar aquela pessoa, aquele crente, aquele obreiro, aquele pastor, aquela irmã, aquela jovem, aquela criança, aquele adolescente, aquele rapaz, aquele homem, ele era uma coisa, mas alguma coisa aconteceu que ele se transformou. E que coisa foi essa? Foi a conversão. Foi o arrependimento dos pecados, a transformação. Aleluia. E isso é o que nós temos, que Jesus nos transformou, nos perdoou, nos salvou, nos lavou de todo o pecado. E esse testemunho, aqueles que estão de fora podem ver e testificar que o evangelho é poderoso para transformar a todo pecador que se arrepende. Assim, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.